Fala, minha fiel torcida, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal aí. Vamos trazer atualizações aí do nosso timão. Proposta sondada em 30 milhões aí por Guinegão. E também o possível desfalque de Memphis Depay contra o clássico aí. Não jogará contra o São Paulo. Vamos acompanhar aqui juntamente com Fala Fonte e ESPN, deixar os créditos totais ao canal, onde buscamos as informações aí para trazer para vocês em primeira mão aqui no nosso canal. Beleza, rapaziada? Já deixa aquele likezão aí. E se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações, porque assim você vai ficar por dentro de todas as notícias. Corinthians deve receber proposta em dezembro ou janeiro pelo Guinegão, informação que eu e o Bruno Andrade trouxemos hoje na ESPN Brasil. Dá conta que clubes do Catar, da Arábia Saudita e um time grande do futebol inglês já sinalizaram que vão fazer ofertas pelo Guinegão. Mas a situação é a seguinte: o Zenit, que tentou a contratação do Guinegão lá em setembro, montou um lobby em cima do jogador e já falou assim nos bastidores que qualquer oferta que chegar ao Corinthians, o Zenit vai cobrir, porque o Zenit tem muito interesse na contratação do Guinegão. Só que a questão lá na Rússia é a seguinte: o Zenit precisa liberar pelo menos 2 estrangeiros, porque já estourou a cota de estrangeiros no seu time, mas é um time que está muito interessado no Guinegão, que acabou perdendo espaço depois que o trio Gin, o Garro, o Memphis e o Yuri Alberto voltaram à ação. O Corinthians, o Bruno Vicari, ele quer algo ali em torno de 30 milhões de euros pelo Guinegão. 30 milhões de euros? Só que a questão é a seguinte: não deve chegar a esses valores, entendeu? Porque os clubes não devem subir tanto, porque se trata de uma janela de transferências mais fria. Essa agora? Essa agora de dezembro, janeiro. Então o Corinthians quer esse valor de 30 milhões de euros, que dá 185 milhões de reais, mas não deve chegar a esse valor. Mas é a tendência que o Corinthians receba propostas em dezembro pelo Guinegão. Mas não vai... Bom, não sei se você tem essa informação, mas não vai mudar de nome, né? Vai carregar o apelido? Ele gosta desse apelido. Ele gosta? Ele já falou para pessoas próximas, ele se sente bem. Ele é um moleque muito, muito humilde, ele gosta de carregar esse apelido, desde criança. E um barato, né? Eu lembro que algumas semanas ele contava que ele fazia questão de ir no supermercado para ver se era reconhecido. Pra ver se ele... Você viu? Andando assim, ó. E as pessoas, olha lá, tal. E agora o cara já tá aí, ó, nessa expectativa de 30 milhões de euros, Hernan. Não, e assim, é um moleque que o entorno dele é muito bom. Se você pegar alguns atletas que começam a se desenvolver, muitas vezes o cara quer fazer um dinheiro rápido, vai para qualquer clube, vai para qualquer mercado. No caso do Guinegão, por mais que o Corinthians esteja num momento assim que, cara, é mais notícia fora de campo do que dentro de campo, ele é um moleque que ainda acha que pode se desenvolver dentro do campo. Então, assim, vamos pegar a próxima janela. Pelo menos o Fabinho Soldado me diz que nessa próxima janela não quer vender. Sim. Ainda mais se você pensar que o Corinthians pode ser campeão da Copa do Brasil, pensando numa Libertadores, ainda não é o momento. Então você já precifica o jogador para alertar o mercado e falar assim: olha, esse jogador aqui é só pagando esse valor. E o jogador entende o momento do clube, entende o momento dele, e ele quer jogar bem e quer ser uma figura importante com a camisa do Corinthians. Vamos ver, mas assim, eu entendo que ele é um moleque que tem uma cabeça muito boa e acho que o entorno dele ajuda muito nessa questão. E essa bola de Zenit, ó, o Bruno Andrade tá cantando faz tempo, hein, Bruno? É isso, não só eu, mas o Felipe, o Hernan, você, enfim, aqui no Fala Fonte, faz tempo que a gente solta essa ideia de Zenit em cima do Guinegão, de outros talentos do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Só para complementar e também não monopolizar muito o assunto, o Zenit, para além do Nino, que nós trouxemos ontem informação, o Nino no mercado, e aqui é importante até frisar uma coisa: ontem quando eu falei do filho do Nino, eu falei que é o filho autista. Na verdade, o filho do Nino tem síndrome de Down, então fica aqui a correção primeiro, mas a história continua sendo essa: o Nino no mercado por conta dele e do Zenit. O Pedro, ex-Corinthians, é outro que está de saída para abrir vaga para estrangeiro. Esse, no caso, uma negociação que vai passar ali os 40 milhões de euros. Tem uma negociação com o futebol da Arábia Saudita. Lá atrás foi o Al Ittihad e hoje é o Al Ahly, também da Arábia Saudita. Então, abrindo essas duas vagas,
o Zenit vai para cima de reforços no futebol brasileiro, quem sabe então o Guinegão. E não custa lembrar, o Felipe tocou no ponto aí dos estrangeiros. São 13 por elenco na Rússia, 8 em campo. Eles tentam a redução para menos 2 vagas para a próxima temporada, cair de 13 para 11. E por isso, então, antes de ir ao mercado contratar qualquer jogador que seja, especialmente na América do Sul, o Zenit precisa ou vai abrir 2 vagas, e os nomes, então, em equação: Nino, ex-Fluminense, e Pedro, ex-Corinthians. O Oli tá lembrando aqui do Kelvin. Oi? Não, sem contar que eles tentaram o Alan, né? Que o Palmeiras não quis nem ouvir. É verdade, você falou. E o John também. E o John também? Também, na última. Eles querem jovens, né? Sim. E o Riquelme Felipe? Riquelme também, né? Porque aí quando até surge aquela especulação de envolver o Riquelme num negócio do Gerson e tal, né? É assim, ó, eu posso falar um negócio? Eu acho o Zenit um time bipolar. Bipolar. Como assim? Como é que vai buscar o Gerson? Paga 25 de euros no Gerson, que tem 28, 29 anos. Aí, de repente, começa a procurar essa molecada 30... É que o Gerson era titular da seleção na época, né? Então, mas é bipolar, né, cara? É um time bipolar, né? É que o Zenit mudou agora de direção também. Eu concordo com o Hernan, entendo, de fato, é meio que é esquizofrênico o Zenit no mercado. Uma hora que é mais velho, outra hora que é mais novo. Mas é que mudou agora recentemente os dirigentes, no caso o presidente, o formato de buscar jogadores no mercado também mudou, enfim. Então o que me explicaram é que basicamente o antigo presidente tinha uma visão de mercado, o atual, que foi um ex-jogador, ou pelo menos boa parte da atual diretoria do Zenit tem ali muitos ex-jogadores. Então a ideia é contratar jovens, especialmente do futebol sul-americano, porque, enfim, já expliquei recentemente isso, o Zenit não pode contratar ou fazer negociações com clubes da Europa por conta da questão envolvendo guerra Rússia e Ucrânia. Ontem, aqui, no Fala Fonte, naquele lugarzinho ali, o primeiro lugarzinho onde falaram que o Lucas tinha em risco a participação no Clássico. Certo. Não foi? Exclusivo. O André Hernan trouxe a informação aqui pra gente, depois, durante a tarde, essa informação também aí repercutiu. Mas o primeiro lugar foi aqui. E o Memphis? O Memphis vai jogar, Felipe? Memphis Depay é dúvida para iniciar entre os titulares no Clássico de quinta-feira contra o São Paulo. Isso porque ele atuou na segunda-feira com a Holanda, na data FIFA. E existiu aquela polêmica que até a Lili Nascimento trouxe, foi em setembro, que ele volta para o duelo da Copa do Brasil, atua e sai em intervalo e gera um incômodo, porque ele entrou de maneira muito rápida depois de ter atuado pela Holanda. Então, eu e a Lili Nascimento apuramos que ele não deve iniciar entre os titulares, pelo menos é uma dúvida. E o Guinegão é uma possibilidade para começar entre os 11 iniciais, Bruno Vicari. Então, o Gui, com essa possibilidade, o Memphis, mas aí não é contusão, é questão do deslocamento. Deslocamento e também aquela polêmica que deu daquela vez, quando ele volta da Holanda, ele joga a Copa do Brasil, toda essa logística que foi muito acelerada, ele não gostou. Porque ele reclamou. Ele reclamou. Ele falou, é difícil você viajar 11, 12 horas, não dormir, ter que ter um desempenho, né? É a nossa vida aqui, né? Exato. É assim, os caras do Flamengo aí, hoje... O Arrascaeta, os do Palmeiras. Você me perguntou antes de iniciar o programa aqui se eles vão estar à disposição hoje. O Alexandre e o Danilo, a tendência é que eles estejam à disposição, assim como o Arrascaeta ainda tem essa dúvida, mas eles estão trabalhando para que eles estejam à disposição para o Felipe Luiz no Clássico de hoje do Flamengo contra o Fluminense no Maracanã. E aí o mesmo é para o Vitor Roque, para os uruguaios do Palmeiras. Estão tudo voltando no avião da Leila. Já estão voltando, Hernan? E o jogo do Palmeiras é mais cedo, tem ainda essa dificuldade. 7h30 da noite. Porque os três do Palmeiras, os três entraram no segundo tempo ontem. E o Arrascaeta começou jogando. Fez um golaço, inclusive. Fez um golaço de bicicleta e foi até a substituição. Saiu o Arrascaeta